Olá, pessoal. Eu sou a Zuleide Ordônio, psicóloga clínica, e hoje eu tô aqui para falar alguns passos que eu acredito ser importantes para a gente ter uma melhor autoestima. Bom, a pessoa, quando ela não tem uma autoestima elevada, ela tem uma preocupação muito grande com o julgamento do outro, com o que as pessoas vão falar sobre ela, e aí elas terminam querendo se adequar a situações que às vezes não tem nada a ver com ela. Por quê? Porque elas têm medo da rejeição do outro. Qual é a dica? É a gente aprender a ser quem somos. E assim, o que o outro vai pensar da gente, o que o outro vai falar da gente, é problema dele. Assim como o que a gente pensa das pessoas, também é problema nosso. Nunca vamos agradar ninguém, como nem todo mundo também nos agrada. Uma outra coisa que é importante da gente prestar atenção é a comparação. Né? Então, assim, muitas vezes a gente se compara muito com pessoas, com situações, com maneiras que as pessoas vivem que são diferentes da nossa, que também é natural. Tá? Então a gente tem que entender o seguinte: sim, sempre vai existir pessoas que são melhores no sentido de ter condição melhor, às vezes de ser mais bonita, de ter uma formação melhor que a nossa, e ok, isso faz parte. Como o inverso também é natural. Tem muitas pessoas que também não tiveram as mesmas oportunidades que nós e teoricamente estão num patamar menor do que a gente. Isso significa que somos melhores do que elas? Não. Significa que a vida de cada um faz parte da vida de cada um. Cada um é como é. A experiência de cada um é única. Uma outra coisa também que eu percebo que dificulta muito as pessoas viverem bem é a mania que elas têm de achar que os erros delas, às vezes, foram coisas que aconteceram e que elas têm que ficar se punindo o resto da vida porque fizeram algo que lá atrás não foi legal. Gente, a gente precisa exercer o auto-perdão. A gente tem que entender que quando a gente faz algo que na concepção atual não foi a melhor coisa que fizemos, ok. Naquele momento que a gente fez porque achava que era o certo. Como agora a gente pode estar fazendo um monte de coisa que para hoje a gente acha que é certo e lá na frente a gente vai olhar e falar, poxa, não foi tão certo assim. E tudo bem. Isso faz parte do aprendizado da vida. Isso faz parte da gente ser humano. E a gente não deve ficar se punindo, se martirizando o resto da nossa vida pelos nossos erros. Pelo contrário, a gente tem que olhar para eles, aprender o que é importante e resolver que a gente não quer mais a mesma coisa. Simples assim. Uma outra coisa que é importante da gente saber é assim, a gente parar também de querer assim ser muito perfeita. Às vezes a gente quer ser perfeito, quer fazer tudo como se a gente não pudesse errar. E pior, a gente também muitas vezes exige que o outro seja perfeito. A pergunta é: existe alguém? Existe perfeição? Existe alguém que seja perfeito? Claro que não. Então, assim, vamos lidar melhor com as nossas limitações, com as nossas imperfeições. Por último, vamos parar também de analisar as coisas ruins da nossa vida como se fosse uma catástrofe, como se não tivesse mais maneira de ser diferente. Então, assim, houveram algumas coisas que não deu uma coisa muito bacana, que não foi muito legal, ok. Então, assim, hoje, qual é a maneira que eu posso agir para que lá na frente eu tenha um resultado diferente? Então, essas são as questões que a gente tem que analisar e que a gente tem que perceber para trabalhar em prol disso para o nosso bem-estar. Então, assim, para de se preocupar com o pensamento, com o julgamento das pessoas, para de se preocupar em ficar se torturando com erros do passado, para de se comparar com pessoas, porque cada pessoa é o que é. E com tudo isso, quando você analisa e vê que você não precisa disso na sua vida, automaticamente você começa a ter uma melhor autoestima, uma melhor autoconfiança. Por quê? Porque você vai se aceitar exatamente da maneira que você é. E as pessoas que estiverem ao seu redor, se elas gostarem de você da maneira que você é, ótimo. Se elas não gostarem, elas têm todo o direito de se afastar. E tudo bem. Assim como você também. Quando você gosta de uma pessoa, perfeito. Se não, você tem todo o direito de você se afastar. E a vida segue.
Tá ok, pessoal? Então eu tenho certeza que se vocês refletirem sobre essas questões e colocarem em prática um alto amor, uma autoaceitação, vai melhorar muito mais a vida de vocês, tá ok? Então meu recado de hoje é esse. Se vocês gostaram, compartilhem. E se quiser, me sigam no Instagram, que é Ordônio Zuleide, ok? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.